Meus amados em Cristo, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na segunda epístola de Reis, segunda Reis, aliás. Não seria uma carta, seria um tratado. Vamos abrir aqui segunda Reis, capítulo 22. Vamos considerar apenas alguns textos para que nós possamos avançar no nosso tempo e aproveitá-lo bem melhor. Segunda Reis, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 5. E que o ponha nas mãos dos que fazem a obra, que tem seu encargo o conserto da casa do Senhor, e que entregue aos que fazem a obra da casa do Senhor para reparar as fendas da casa, e aos carpinteiros, mestres e pedreiros, para comprar madeira e pedra de cantaria para reparar a casa. E que não peça conta do dinheiro cujo manejo lhes confie, porque eles procedem com honradez. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e o leu. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Pai, é no bendito nome do Teu eterno Filho Jesus que nós nos encontramos reunidos mais uma vez. E neste nome nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sonda e conhece as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos, Senhor, peleja contra nós nesta manhã com a palavra da Tua boca. Vem prevalecer sobre nós, Senhor. Trata com cada um de nós, nas nossas deficiências, fraquezas, em especial no que concerne o nosso relacionamento com a Tua palavra. Nós carecemos, Senhor, que esta palavra é viva e eficaz, ela venha a ser magnificada em nossos corações, como também na vida da Tua igreja de maneira geral. Faz-nos ver através desses textos a nossa extrema necessidade. Te pedimos encarecidamente, Senhor, no nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Eu tomei esses textos aqui propositadamente e creio que a grande maioria de vocês já puderam se dar conta que nós estamos estudando aqui, neste segundo livro de Reis, acerca da vida de Josias, tomando algumas experiências deste rei e extraindo para a nossa realidade. Porque não é o nosso objetivo ver a história em si aqui, mas pela história discernir a nossa realidade contextual. Voltando um pouquinho, só para que nós tenhamos mais segurança, tanto no entendimento como na exposição, desde o capítulo 16 deste segundo livro de Reis, nós temos o contexto que forma todo o episódio, todos os acontecimentos, melhor assim, do capítulo 22 ao capítulo 23. Sabemos que Josias foi um rei muito jovem, ele começou a reinar, ele foi introduzido no trono aos 8 anos. E agora, aos 26, ele vai reparar todos os estragos que haviam na casa do Senhor. Por que o capítulo 16 de 2 Reis é tão importante para nós? Porque é aqui que inicia-se todo esse estrago que foi promovido pelo rei Acás.
Este rei perverso que procurou com todas as suas forças destruir a casa de Deus. Não apenas destruir em si, porém profanar a casa de Deus. Ele introduziu um altar pagão a um deus na Síria e removeu o altar do sacrifício, colocou este altar pagão como um sinal de afronta a Deus. Logo a seguir, nós temos um rei piedoso, o rei Ezequias. E durante todo o reinado de Ezequias, ele se preocupou muito com a condição espiritual do povo. Ele promoveu muitas reformas, até mesmo físicas, no templo. Mas logo a seguir, o seu filho Manassés, que foi um dos piores reis de Judá, ele se arrependeu no final da sua vida. Mas antes disso, ele produziu muitos estragos na casa do Senhor e também na vida espiritual do povo. E o seu sucessor, Amon, também foi um rei perverso. Mesmo que o seu reinado foi de pouca duração, ele foi o suficiente para que prevalecesse todo esse espírito de destruição e também de profanação e de todas as formas de perversidades espirituais. E após a morte de Amon, Josias, muito jovem, foi introduzido no trono de Judá. Nesse tempo havia muitos homens piedosos, dentre eles Jeremias. E aqui nós nos deparamos com essa porção, e eu tomei exatamente esse versículo 5 até o versículo 8, para colocar 2 pontos. Um nós já estudamos, porque ele é um ponto fundamental. A frase casa de Deus. Se você estuda essa frase desde o capítulo 16, aqui de 2 Reis, você vai ver que essa frase ocorre 21 vezes, porém 11 vezes nos capítulos 22 e 23. Isso é significativo, porque o Espírito Santo quer mostrar para nós que este é um dos pontos fundamentais de toda essa história. Mas não somente daquela história, mas da nossa também. Porque nós nos encontramos em uma época muito parecida espiritualmente com a época de Josias. E aqui nós temos muitas lições para poder extrair. Nós vimos o que significa de maneira doutrinária o assunto casa de Deus. É um assunto que percorre toda a Bíblia. Você pode iniciar desde o capítulo 2, versículo 22 do livro de Gênesis e até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. A grandeza deste assunto. Porque este é um dos assuntos cruciais da mente de Deus, do seu eterno propósito. Não é o meu encargo tratar deste assunto especificamente, porém, encorajar os irmãos a ver isto e ver ainda mais que dentro deste contexto, este ponto é fundamental, porque o Espírito Santo quer nos mostrar isto. Porque a casa de Deus estava em ruínas, a vida espiritual do povo estava em opróbrio, em apostasia. Nos dias de Josias havia uma terrível apostasia. E quais são as 2 características visíveis dessa apostasia? A casa de Deus em completa ruína e a palavra de Deus debaixo de escombros. Consequentemente, a vida espiritual estava num terrível estado de profunda apostasia. E é neste ambiente que o Espírito Santo toca na vida de Josias. Quando todo este acontecimento aqui, de encontrarem o livro, e de Josias proclamar um jejum, ele conclamou todo o povo para o arrependimento, e o povo de fato, eles se arrependeram. Josias faz uma limpeza, ele tira todo o entulho espiritual que havia dentro do templo. Se você prestar atenção nesses entulhos, você vai ver que havia astrologia.
Havia altares a Baal, a Acera, porque esses deuses, de alguma forma, eles personificavam a prosperidade. E nós vemos que tudo isso vai nos mostrar algo real do que ocorre hoje no meio do povo de Deus. Não vamos dizer no meio deles, nós temos que nos incluir. Nós não podemos ficar apontando o dedo para ninguém, nós temos que olhar para nós também e nos incluir juntos. Porque são os nossos irmãos, nós estamos envolvidos, e é o nosso papel alertá-los, encorajá-los, adverti-los em amor, porque o Senhor anela ter esta igreja, e nós precisamos ter o coração como Moisés teve quando o povo de Israel foi sair do Egito. Eles não deixaram ninguém para trás, não deixaram crianças, não deixaram as mulheres, não deixaram os jovens, eles não deixaram ninguém, e esse deve ser o nosso coração. Nós devemos nos esforçar de todas as maneiras para poder buscar, atrair, encorajar todos os nossos irmãos. E não podemos também ser omissos quanto à verdade, quanto às realidades nas quais estamos envolvidos concernente esse tempo profético. E Josias, ele conclama o povo, ele faz uma limpeza, ele tira toda aquela imundícia religiosa, que podemos ver aqui uma figura do entulho espiritual. O que era natural nos faz ver, discernir uma realidade espiritual. Havia sim, de maneira literal, muitos entulhos, escombros. Porém, o pior era os entulhos espirituais que havia dentro da casa do Senhor. Ele tirou tudo para fora. Houve aparentemente um arrependimento. Parecia que o povo estava arrependido. Jeremias já era profeta há 5 anos, ele não concordou com nada daquilo, embora ele não reprovou Josias, porque o coração de Josias era verdadeiro, era puro, era sincero. Porém, Jeremias, dentro de si, pelo Espírito Santo, ele estava discernindo que tudo o que estava acontecendo com aquele povo era superficial, não era um avivamento real, era uma experiência superficial. Havia sim um rei quebrantado. Josias de fato estava tendo uma experiência com Deus, o seu coração estava rasgado diante de Deus, porém o do povo não. Se você segue lendo a história, você vai ver que os 22 anos que seguem a história de Josias reinou durante 31 anos. Então, os 22 anos que se seguiram até o cativeiro da Babilônia, Judá ainda teve 4 reis, os 3 filhos e um neto de Josias. Você vai ver que a nação volta e mergulha de cabeça na apostasia. Eles não se arrependem, eles não ouvem a palavra profética. Jeremias já profetizava. Jeremias gastou 40 anos da sua vida tentando advertir esse povo. No tempo de Josias ele já era profeta, mas o povo não ouviu, o povo não atendeu, não escutou. 40 anos de sua vida tentando chamar o povo de volta. E o que ocorreu? Nós sabemos o que ocorreu. A Babilônia invadiu Jerusalém, derrubou seus muros, queimou. As mulheres foram violentadas, as crianças separadas de seus pais, foram levados cativos para a Babilônia. O juízo de Deus caiu sobre aquela cidade, que um dia foi levantada para ser o seu testemunho na terra. Quando você lê o último capítulo de 2 Crônicas, que narra os últimos dias, os últimos anos de Jerusalém, da nação de Judá, é de partir o coração. Você vê a casa do Senhor sendo saqueada, os utensílios que eram sagrados
que de alguma forma eles apontavam para a obra e para a pessoa de Cristo. E aqueles que foram consagrados, estavam no templo e que diretamente apontavam para a bendita obra e para a bendita pessoa do Senhor, tudo foi levado para a Babilônia e foi depositado diante do templo do deus Marduk, como um ato de profanação. Ali a nação de Judá entrou em profundo declínio e opróbrio. Opróbrio é a palavra que melhor descreve este quadro. E por quê, irmãos? Reflita comigo, por quê? Por que essa nação foi levada para o cativeiro da Babilônia? O que teria acontecido, o que teria ocorrido se não apenas o coração de Josias, mas também o coração de todo o povo tivesse se rendido, se todo aquele povo tivesse rasgado o seu coração ao ouvir as palavras da lei, ou o livro da lei, ou a palavra de Deus? O que teria acontecido? É possível nós sabermos o que teria acontecido, porque o que não ocorreu aqui no tempo de Josias, ocorreu 170 anos depois, no tempo de Esdras e Neemias. Nós vamos ler alguns textos no capítulo 8 do livro de Neemias. Aí nós saberemos exatamente o que teria acontecido, o que poderia ter sido evitado. Porque se você olhar, 4 gerações de pessoas viveram, 4 gerações de judeus, daquela nação que foi separada para ser o testemunho de Deus na terra. 4 gerações viveram e não puderam experimentar a profunda realidade do seu testemunho espiritual na terra. 4 gerações. Nós não podemos, irmãos, olhar para a história com o coração petrificado. Essa é uma grande tragédia da insensibilidade dos nossos dias, no que concerne a nós, o povo de Deus. Essa maneira de vermos as coisas de maneira extremamente simples, ignoramos a revelação, a interpretação, a aplicação. Temos o coração petrificado quando olhamos para uma situação como esta. Nós pensamos, isso é passado, isso já foi. Irmãos, nós estamos vivendo uma experiência semelhante. Nós vivemos um tempo de apostasia. Quem ousaria dizer que nós não estamos vivendo apostasia? Estamos vivendo, isso é profético. Não é com alegria que digo isto, mas também não posso ignorar que a palavra de Deus diz que 2 coisas seriam evidentes antes da volta do Senhor: a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade, do anticristo. Então nós temos que ver algo. Talvez amanhã, se o Senhor nos permitir, vamos tocar nesse ponto. Nós vamos ver que essas 2 profecias, elas já estão, de fato, uma a caminho e a outra está ocorrendo, acontecendo exatamente no tempo que nós estamos vivendo. Por mais triste que seja isto, nós também não podemos esconder a alegria que nós temos de ver a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. A apostasia é como uma erosão que silenciosamente ela vai se abrindo e vai jogando tudo para baixo. Essa terrível erosão silenciosa. E o grande aspecto da apostasia é a frieza, a indiferença e a superficialidade em relação à palavra. Por isso é urgente, irmãos, que nessa conferência o Espírito Santo possa inflamar o nosso coração de amor e zelo pela palavra do Senhor. Precisamos ter coragem e humildade de ir aos pés do Senhor e pedir que o seu Espírito Santo avive no nosso coração
um profundo e intenso amor pela sua palavra. Que Ele nos livre dessa esfera intelectual, religiosa, de tratar este livro. Que Ele nos leve às comportas mais profundas dela, para que nós venhamos, como os irmãos da igreja primitiva, como eles tinham zelo pela palavra. Se você olha para a igreja de Atos foi simplesmente um prolongamento da vida e do ministério do Senhor Jesus. Era visível o testemunho da vida de Cristo na vida da igreja em Atos. E algo tão especial, se você pegar o capítulo 6, capítulo 12, o capítulo 19, você vai ver a ênfase que a palavra está crescendo e se multiplicando. Nesses 3 capítulos, você vai ver uma ênfase. A palavra crescia e se multiplicava. A palavra crescia, se multiplicava e prevalecia. Então você vê um caminho ascensional da palavra de Deus no livro de Atos. Meus irmãos e irmãs, é o que nós precisamos experimentar nos nossos dias, uma realidade crescente, ascensional da vida, do poder e da glória da palavra de Deus entre nós. Por favor, abram suas Bíblias, aqui no livro de Neemias. Vamos estudar este livro, ler algumas partes. Creio que não será possível ler tudo, mas o que eu quero que você note neste capítulo 8 do livro de Neemias é que esse acontecimento singular aqui, e você vai perceber pela leitura, que teria sido o que teria ocorrido se Judá tivesse o mesmo coração que esses judeus aqui no capítulo 8 estão tendo. Você vai ver que é exatamente quando você se depara com o capítulo 22, 23 de 2 Reis, você vai ver que Josias, ele rasga o seu coração. Quando ele ouve a leitura daquele livro, alguns dizem que possivelmente fosse o capítulo 28 e 29 do livro de Deuteronômio, onde estavam as bênçãos e as maldições. Porque esses 2 capítulos resumem muito bem a essência, o caráter da lei. E quando Josias ouviu as palavras daquele livro, ele não se conteve. Ele ficou profundamente impactado. Porém, somente ele, não a nação. E logo a seguir, como já lhes disse, após a morte de Josias, a nação mergulha-se em um caos de opróbrio. Eles passaram 70 anos cativos na Babilônia. Depois, o Espírito Santo incita os seus profetas, Ageu e Zacarias. Ezequiel foi tremendamente usado pelo Senhor durante o cativeiro. Daniel, quando ele entende pelos escritos de Jeremias que o tempo do cativeiro havia terminado, ele ora a Deus. Ele vai diante de Deus e rasga o seu coração. E ele chega a dizer para Deus: por amor a ti mesmo, por amor do teu nome. Ele usa frases assim, para que Deus pudesse mover o seu povo de volta à restauração, à reconstrução do templo e também da cidade. E o Espírito Santo move Josué e Zorobabel. Depois vem Esdras, depois Neemias, e um grupo de 50.000 judeus,
De uma população de 800 mil judeus que estavam na Babilônia, apenas 50 mil voltaram para restaurar a casa do Senhor. E você vai ver que as mesmas coisas, restaurar a casa do Senhor. E por onde que começa essa restauração? Pelo altar do sacrifício. Aquele mesmo que Acás removeu e colocou outro no lugar. Aí vem essa restauração de dentro para fora. Primeiro o templo, depois os muros. Agora tudo restaurado. Esdras veio para adornar a vida espiritual do povo, como um culto a Deus. E aqui, esse capítulo 8, ele é central, como também é vital, porque aqui estão princípios que tocam na nossa vida. Não apenas nos mostra o que teria acontecido se não Josias, mas todo Judá tivesse arrependido, mas mostra para nós, irmãos, qual é o caminho e o que Deus anela encontrar em nós nesse tempo tão importante, nessa hora tão urgente, onde o Senhor está nos chamando, onde Ele está trovejando, onde Ele está tocando a sua trombeta no nosso coração para nos despertar. Ele não está dando o sonido incerto, Ele está dando o som certo para que nós nos despertemos, porque a hora dele buscar o seu povo é chegada. Então não sabemos, irmão, se será hoje, se será o final desse dia, se será o final dessa semana, se será o final desse ano. O certo é que nós precisamos anelar, como você vê no livro de Hebreus, no capítulo 8, que Ele voltará outra vez para aqueles que o esperam ansiosamente. 2 Pedro, capítulo 3, Ele voltará para aqueles que estão apressando. E eu gosto muito do texto mais perto do original, a Reina Valera diz isso: esperando ansiosamente a vinda de Deus. Esta é uma forte característica da noiva, é que ela está esperando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Se o nosso coração não tem este anelo, alguma coisa está errada. Se não há esse profundo desejo, algo está errado comigo. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa, através da sua palavra, inflamar o nosso coração de amor, de zelo e de anelo pelos valores espirituais, sobretudo pela volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o capítulo 8 aqui do livro de Neemias. Vou frisar alguns pontos. É claro que não há condições de abordar todos os pontos, mas eu quero frisar alguns que acredito ser de grande importância para todos nós. Veja o versículo 1, Neemias capítulo 8, versículo 1. Então todo o povo se juntou como um só homem. O que este versículo nos fala? Unidade, comunhão. Sabe o que aconteceu aqui? Comunhão. Primeira coisa, irmãos, comunhão. E por que comunhão? Porque este é um ponto delicado dos nossos dias. Nós achamos que comunhão é afinidade. Comunhão é mais do que afinidade, é mais do que amizade. A comunhão bíblica, ela não tem por base nós. E digo mais, o exemplo de comunhão que nós temos não está baseado na igreja primitiva. A igreja primitiva não é um padrão de comunhão para nós. E vou mais longe ainda, nem mesmo aquele período que o nosso Senhor Jesus viveu com seus discípulos é um padrão de comunhão para nós. O padrão de comunhão para nós é a Trindade divina. A Trindade. Como disse ontem, templo. Essa ideia de templo, de tabernáculo, tem sua origem na Trindade. Porque a Trindade é um grande templo. Porque quando não havia nem tempo, não havia nada, nem ninguém, havia Deus na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. Numa vida de amor, onde cada uma dessas pessoas tributava a si mesmas pela outra. O prazer de uma estava na outra. Elas viviam
uma para a outra. Vida, relacionamento e amor são 3 palavras que explicam para nós essa vida comunitária das 3 benditas pessoas da Trindade. Essa comunhão desceu à terra na pessoa do Senhor Jesus. Em João 1,14 diz que o nosso Senhor, o Verbo, se fez carne e tabernaculou entre nós. Templo é um lugar de comunhão em Deus. Nós fomos chamados, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz, que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. Nada menos do que isso. Nós fomos chamados para viver essa comunhão do seu Filho. Se não há este ambiente de comunhão, a palavra ainda sofre rejeição, ataques. Ela não ocupa o seu lugar central. O ambiente aqui é favorável. Todos se juntaram como um só homem. Todos tinham um só coração. Aqui eles entenderam. Irmãos, tiveram que passar 170 anos de tantas aflições, reprovações, angústias, açoites, quantas mortes, vergonha, opróbrio, para que eles entendessem que eles tinham que voltar lá atrás. Meu avô, ele dizia uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: a gente apanha a rodia onde derrubou o pote. Eu não sei quantos aqui entendem isso, mas antigamente na roça, as pessoas colocavam a rodia na cabeça, colocavam um pote para buscar água. Então usava-se muito essa frase: apanha a rodia onde você derrubou o pote. Voltar lá atrás. Volta lá atrás. Agora aqui o povo, eles voltam lá atrás. E você vai ver o mesmo cenário. O Senhor Jesus, Ele nos mostra isso quando Ele acende aquele braseiro para Pedro, lá em João capítulo 21. Ele levou Pedro para aquele mesmo cenário, quando diante de um braseiro, Pedro negou o Senhor. E muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Volta, pratica as primeiras obras. Lembra? Quando o Senhor fala para a igreja de Éfeso, o Senhor exalta aquela igreja por tantas obras, por tantas coisas. Aí diz: arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Não adianta nós prosseguirmos, irmãos, deixando fendas para trás. Não adianta nós avançarmos, deixando brechas para trás. Nós precisamos voltar, e aqui está acontecendo isso. Esse capítulo 8 nos conecta com o capítulo 22 de 2 Reis. E aqui nós temos que refletir com muita seriedade. O que não havia naquele tempo de Josias? Não havia esta unidade, não havia um só coração. Aí segue o texto, versículo 2: o sacerdote Esdra trouxe o livro da lei diante de toda a congregação. Versículo 3: e leu o livro na praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Deixe-me colocar mais um ponto aqui. À medida que o livro foi lido, sabe o que aconteceu? O povo passou a entender. Isso não aconteceu nos dias de Josias. Quando houve a leitura do livro, o povo não entendeu. Sabe o que significa essa palavra entender aqui? A tradução dessa palavra do hebraico é discernimento. O que implica esse discernimento? À medida que a palavra de Deus foi sendo lida para aquele povo, sabe o que houve? Houve um discernimento. Você sabe o que significa esse discernimento? Eles puderam perceber de maneira aguda a situação deles. Eles puderam ver a gravidade do pecado. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, irmãos. Quando você trata apenas como um livro qualquer, mais um livro. Quando ela é na nossa vida um livro, você nunca consegue obter o discernimento, a vida dela. Mas quando ela é tratada como o livro, como a palavra, irmãos,
Aquilo que o Senhor diz para a igreja de Sardes: pelejarei contra eles com a palavra da minha boca. Essa palavra entra, como está em Hebreus 4:12, ela entra de maneira viva, ela entra de maneira eficaz, ela vai cortando, ela vai penetrando, ela vai expondo as trevas, ela vai quebrando os grilhões, ela vai tocando em áreas onde nós, por nós mesmos, não conseguimos tocar em nem ninguém, especialmente aquelas áreas onde nós não abrimos, aquelas comportas que existem dentro de nós, que estão trancadas a 7 chaves. A palavra de Deus vem como um martelo e esmiuça tudo, quebra, expõe. Isso chama-se discernimento espiritual. Quando a palavra foi lida, o que é que houve no povo? Discernimento. Então as reações seguintes é fruto desse discernimento. O que vai acontecer com este povo, à medida que a palavra está sendo lida, já é fruto desse discernimento. Então vamos seguir. Versículo 5. Abriu, pois, Esdras o livro aos olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Acima aqui é que ele estava como que, assim como eu estou aqui, no púlpito. E quando abriu, todo o povo se pôs de pé. Lindo isso aqui, irmãos. Nós não podemos ter uma mente apressada ao ler a palavra de Deus. Eu encorajo vocês a não fazerem isso. Não tenham uma mente apressada ao ler a palavra de Deus. Todo o povo se colocou de pé. O que é isso, irmãos? Reverência, temor. Temor. Quando Esdras se colocou e abriu o livro e começou a ler, o povo se colocou de pé, algo que eles não faziam, eles nem sabiam. Mas no momento que eles sentiram pelo discernimento a condição deles, a indignidade deles, e a santidade desta palavra, quando esta palavra foi sendo lida, o povo imediatamente em reverência se coloca diante de Deus, debaixo da sua palavra, como que dizendo ao Senhor: fala que o teu povo ouve. Aqui não apenas um coração de reverência, mas um senso de urgência. Transforma-nos agora, muda minha vida agora. Não podemos deixar que mais 170 anos aconteça. Irmãos, o povo agora se rende à voz do Senhor, com um sentimento, com uma atitude reverente. Não podemos perder esta hora, não podemos perder este momento, não podemos nos distrair. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. Vamos parar com tudo, vamos nos colocar diante dele, ouvir sua voz, responder às suas demandas. Este era o coração do povo. Deixe-me ilustrar aqui em Lucas capítulo 10 este ponto. Lucas capítulo 10, versículo 38 a seguir. Preste atenção em cada detalhe desta porção da palavra. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Que lindo, irmãos. Essa frase, o recebeu, é tão singela. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Mas, aqui tem uma conjunção adversativa que ela acontece aqui propositadamente para estabelecer um grande contraste. Mas, esse mas aqui tem que gritar nos nossos ouvidos. Mas Marta se preocupava com muitas tarefas, e aproximando disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Eu pergunto para você, na sua avaliação, por que não dizer na nossa avaliação,
Marta está errada? Não. Ela está correta. Na avaliação natural, ela está corretíssima. Uma multidão entrou na sua casa. Quem conhece a cultura do povo judeu daquela época especialmente, sabe muito bem que a hospitalidade era um ato sagrado. Receber pessoas em casa demandava muito serviço. E aí o Senhor Jesus entra na casa de Marta, ela o recebe. E imediatamente ela começa a fazer todos os preparativos para aqueles hóspedes. E a sua irmã, que sempre servia com ela, imediatamente para tudo e senta aos pés do Senhor para ouvir suas palavras. Aí eu sei que vocês estão me entendendo. Esse não é o ponto que eu quero tocar, como que exaltando Marta. Não. Nós precisamos ver o fato como Jesus vê e não como nós vemos. Então aqui agora o que acontece? Tem esse mas. E ele está aqui para revelar-nos algo muito importante. Estabelece um contraste aqui entre duas pessoas, Marta e Maria. Você vai ver nos detalhes. Versículo 41, respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás preocupada. Sabe o que significa essa palavra preocupada traduzida do texto original? Estressada. Estressada. E agoniada. Sabe essa palavra agoniada, que está na minha versão aqui? A tradução dela é mentalmente perturbada. Com muitas coisas. Mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Então aqui nós temos o quadro. Se nós não temos as palavras do nosso Senhor aqui, nós vamos condenar Maria. Mas o nosso Senhor aqui coloca princípios fundamentais. Quando o Senhor Jesus chegou na casa dessas duas mulheres, Marta o recebeu, mas Maria o acolheu. O acolheu. Irmãos, quão lindo é este quadro. Marta se preocupou em fazer coisas para o Senhor, mesmo que de maneira estressada, mentalmente perturbada. Ela tinha conflitos interiores. Ela estava profundamente agitada, ansiosa. O seu trabalho para o Senhor não representa nada, porque todo o nosso trabalho é vão quando a palavra de Deus não ocupa em nós o lugar central. É a palavra que deve ordenar o serviço. Primeiro a palavra, primeiro o trabalho do Senhor em nós. Aí depois o serviço. Toda obra de Deus por meio de nós deve ser fruto da sua obra primeiramente em nós. O que Maria fez? Ela prostrou-se aos pés do Senhor. O Senhor chegou, irmãos, tudo para. Sua palavra está sendo ministrada, tudo para. Nada mais é importante. Nada mais é necessário. Maria tinha tudo. Ela estava aos pés do Senhor, recebendo sua palavra. O Senhor diz que essa porção dela ninguém poderá tirar. Que lindo isso, irmãos. Que quadro maravilhoso nós temos aqui para refletir agora sobre a posição desse povo. Eles se colocaram diante de Deus e da sua palavra. Agora veja bem, irmãos, o versículo 6 aqui do capítulo 8 de Neemias, diz: Esdras, quando o povo se colocou de pé, como um ato de reverência, dando total exclusividade à palavra, prontidão em ouvir, aí Esdras começou a adorar o Senhor. Esdras bendisse ao Senhor Deus. Aí diz assim: Deus grande. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, Amém. Lindo isso, irmãos. Sabe o que significa essa palavra aqui, Amém, ou essas duas palavras, Amém, Amém? No texto hebraico, essa é uma palavra muito rica. Se tornou uma palavra universal, mas estudando a sua raiz, mostra uma absoluta confiança e convicção quanto à verdade que está sendo ministrada. Amém
É uma absoluta confiança, certeza, convicção de que aquilo que está sendo ministrado é a palavra de Deus. Esse amém nós não temos lá no capítulo 22 e 23. Estava no coração de Josias, não no coração do povo. Quando a palavra foi aberta, o povo se coloca em pé como um ato de reverência. Esdras adora a Deus e o povo diz amém, amém. Essa palavra pequenininha, mas ela é importante. Absoluta confiança, convicção, certeza que aquilo que está sendo ministrado é a palavra de Deus. O povo não tinha dúvida, o povo tinha absoluta segurança. Nós estamos recebendo algo celestial. Agora nossos olhos se abriram, estamos tendo entendimento, discernimento, os olhos do nosso coração estão abertos, estamos vendo a nossa condição, estamos vendo a misericórdia do Senhor. Novamente o Senhor volta ao seu povo, o Senhor não desistiu do seu povo. Agora eles estão ali com o coração cheios de alegria e gozo, porque Deus é fiel. Ele é o Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que não quebra a sua aliança. O seu povo abandonou, o seu povo apostatou, o seu povo foi julgado, o seu povo foi condenado, o seu povo foi levado cativo para a Babilônia, o templo foi destruído, a cidade foi devastada, mas Deus não desistiu do seu povo. Ele volta, e quando Ele volta, o que Ele faz? Ele vem magnificando a sua palavra sobre o seu povo. Eles sabiam que aquela hora não poderia ser perdida. Então, meus irmãos, vamos com muito cuidado aqui. Diz assim, amém, amém, versículo 6. Aí diz que levantando as mãos se humilharam e adoraram ao Senhor, inclinados em terra. Meus irmãos, peço ao Senhor para que abra os seus olhos, para que você veja esse quadro, como exatamente aconteceu. No momento que a palavra foi sendo lida, havia um só coração, uma comunhão, uma unidade espiritual. E a palavra foi sendo lida, eles passaram a ter um discernimento. Somente a palavra de Deus produz isso, irmãos. Não há quem possa fazer isto. Eles viram a condição deles, viram a misericórdia do Senhor em retornar para o seu povo. E quando Esdras sobe para aquele púlpito, abre a palavra, o povo, em um só coração, eles se colocam de pé. Esdras começa a adorar e diz que o povo diz amém, amém. Eles estavam seguros, eles estavam conscientes que estavam debaixo da palavra de Deus, desta palavra sagrada. E agora o que acontece? Diz que eles levantam as mãos, eles começam a se humilhar e adoram ao Senhor, inclinando o rosto em terra. Que ato lindo, irmãos! Que adoração é essa? Eu creio que nós precisamos repensar a nossa adoração. Porque a gente acha que adoração é cantar cânticos. Nós limitamos a adoração a cantar cânticos. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não busca adoração no meio do seu povo, Ele busca adoradores. O Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A gente pensa que o culto a Deus é um momento formal de reunião, onde nós nos ajuntamos e cantamos os cânticos, e ouvimos a palavra, nos reunimos. Então nós limitamos o culto à reunião. Eu não estou desfazendo isso, irmãos, eu estou sendo muito cuidadoso aqui. O que eu quero mostrar é que existe uma realidade no culto e na reunião do povo de Deus, que nós precisamos tocar de maneira viva. Porque o que adianta uma pessoa passar a semana toda, com a sua mente impura, ouvindo coisas impuras, vendo coisas impuras,
cultivando pecados da carne, mas aí chega na hora da reunião, no momento dos cânticos, aí canta aquela letra linda, maravilhosa, aquela capa, como se a gente pegasse uma capa espiritual, colocasse aquela máscara espiritual e ali a gente canta. Aí depois a gente tira aquela máscara e começa a segunda-feira. O nosso problema, irmãos, não está nos domingos, o nosso problema está entre os domingos. Nosso cântico, o nosso culto, somos nós mesmos. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Primeiramente diz que Deus não aceitou Caim e nem sua oferta. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Deus não aceitou Caim. Paulo diz assim para os irmãos romanos, para a igreja em Roma, no capítulo 12, da Epístola aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Como o quê? Um sacrifício agradável a Deus. Sabe o que é o sacrifício agradável? É este culto. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. O nosso culto é o nosso corpo. Entende? O nosso culto é o nosso corpo. Então, se nós temos a oportunidade, como esse povo, de reunir em um só coração para ministrar a Deus, então o nosso cântico é muito mais do que simplesmente palavras. E a oportunidade que nós temos de um irmão nos conduzir em adoração tem que ser extremamente significativo. Tem que ser algo com santa reverência, com santa liberdade, com alegria e com gozo, e não fazer algo apenas mecanicamente. Tem que haver algo sublime nisso, tem que haver uma verdade espiritual em tudo isso, porque Deus não está querendo aqui o que eu canto. Primeiramente, Ele quer esse culto, Ele quer esse templo. É isso que Deus quer, porque se Ele encontra no adorador adoração, então a alegria do Senhor se torna a nossa força. O prazer do Senhor nos fortalece. Isso é tão significativo, irmãos. Eu vou falar rapidamente, citar rapidamente para vocês, para a gente entender um pouco sobre adoração nesse ponto de vista. Já estou terminando. Mateus capítulo 21. Vamos pegar uma frase, depois vamos configurar essa frase no Velho Testamento e depois mostrar só os textos que vão funcionar como uma moldura para esse quadro de textos. Mateus capítulo 21, o versículo 26 diz assim: disseram-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Então o que é o perfeito louvor? Vamos entender isso aqui no Salmo de número 8, porque esta é uma citação do Salmo de número 8. O versículo 2 diz assim: pela boca das crianças e dos que mamam, confirmas tua fortaleza frente a teus adversários, para fazer calar ao inimigo e ao vingativo. Ora, ele não diz aqui o perfeito louvor, mas o nosso Senhor diz o perfeito louvor. O que é o perfeito louvor? Aqui o Senhor está dizendo, mas vamos entender isso. Esse tipo de interpretação e de aplicação bíblica está espalhado pelo Novo Testamento, configurado com o Velho Testamento. Um exemplo está em Efésios 4:8, quando Paulo diz que, subindo às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E quando você vê aqui, Paulo está fazendo uma citação do Salmo 68:18. O Salmo 68:18 diz assim: levaste cativo o cativeiro e concedeste homens como dádiva. Então, Davi diz: concedeste homens como dádiva. Paulo diz: concedeste dons aos homens. Essas duas coisas se completam. Os homens são dádivas de Deus. Estes homens, dons, recebem de Cristo os ministérios, aqueles ministérios que ele cita no versículo 11. Então é esse tipo de interpretação.
E aqui o nosso Senhor faz a mesma coisa. Ele cita o Salmo de número 8, versículo 2. Ele diz: da boca dos que mamam suscitastes o perfeito louvor. E aqui nós temos esse salmo. Ele diz assim: pela boca das crianças, dos que mamam, confirma tua fortaleza frente aos teus adversários, para fazer calar o inimigo e ao vingativo. Então o que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra algo muito especial. E eu quero citar apenas para vocês depois lerem em 2 Crônicas, no capítulo 20, que nós vamos ver justamente o que significa adoração, o que é adoração do ponto de vista espiritual. Adoração, irmãos, não é para nós. Adoração não é para preparar o ambiente para a palavra. Às vezes entende isso. Por que o irmão cantou antes da palavra? De repente a gente está cantando para quietar o nosso coração e preparar o coração para a palavra. Isso é uma heresia, porque não é isso. Adoração é para Ele, é para o nosso Senhor. Como o nosso irmão nos conduziu aqui, é para o Senhor. Miriam, quando eles passaram por aquela experiência maravilhosa de Mara, o que ela cantou para o Senhor? Quando eles passaram ali pelo Mar Vermelho, o que eles cantaram? Qual foi o cântico dela? O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Então aqui, em 2 Crônicas, você vai ver um episódio. Está vindo um grande exército contra Josafá, contra Judá, o exército de Amon e Moabe. Josafá está com medo, Josafá está assustado, a nação está assustada, o exército é muito forte, muito grande. E ele ora ao Senhor, e o Senhor manda para ele recurso. O Senhor fortalece. E sabe qual é a direção do Espírito Santo pela boca de um dos profetas? O Senhor diz através daquele vaso. Está aqui no versículo 3, você pode começar lendo desde o versículo 1, mas aqui no versículo 14, veio o Espírito do Senhor, aí só vou ler esses textos aqui e termino, diz assim, diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, porque a guerra não é vossa, senão de Deus. Irmãos, quem de nós aqui não estamos enfrentando guerras? Enfrentamos guerras de todos os lados, de todas as maneiras, lutas, batalhas. Todos nós estamos envolvidos contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Ou então seja, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, as lutas da carne, batalhas, guerras, nosso inimigo é implacável, é invisível, mas terrível. Aí o Senhor diz: não vos assusteis. Aí você vai ver, versículo 17, vós não tereis de pelejar neste caso, parai-vos, estáis quietos, vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Então Josafá curvou o seu rosto em terra, e também todo o Judá, e curvaram-se diante do Senhor, e adoraram o Senhor, e levantaram os levitas, os filhos de Coate, os filhos de Coré, para louvar o Senhor Deus em alta voz. Eu vou resumir aqui, mas você pode ler depois. Eles levantaram um grande exército para adorar, e não para guerrear. Enquanto eles estavam adorando o Senhor estava pelejando a causa deles. Esse é o perfeito louvor. Não é que nós adoramos a Deus em troca de alguma coisa que Ele fez ou que Ele poderá fazer. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. A nossa adoração não é uma ação, a nossa adoração é uma reação. Neste caso aqui, você vai ver no capítulo 8 do livro de Neemias, o povo só adorou quando a palavra foi aberta, porque a palavra trouxe o caminho para a adoração. O que eles estavam adorando era uma reação à palavra. Isso é um fundamento. Então, meus irmãos, que mais uma vez o Senhor tenha caminho entre nós e que Ele vos abençoe com a sua doce, santa, poderosa palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui aos teus pés. Que o teu Espírito venha convencer-nos através da tua palavra. Ajuda-nos a acolher a tua palavra de maneira muito especial no nosso coração nesta manhã. Porque o Senhor sabe o quanto nós necessitamos dela. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.